na Bíblia Thompson, hoje eu vou usar a Bíblia Thompson aqui, no livro de 2 Reis, capítulo 2. Eu vou ler todo o capítulo, gostaria que os irmãos acompanhassem. A minha Bíblia Thompson, ela é, segundo a versão de Almeida, né? Nós vamos estar acompanhando do versículo 1 em diante. Mesmo assentados, os irmãos acompanhem a leitura. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu num redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Veja, o Senhor ia tomar Elias num redemoinho. Fizeram uma canção dizendo assim: numa carruagem eu irei subir. Que ele diz que Elias subiu numa carruagem de fogo. Não é isso que a Bíblia diz, não. Vamos lá. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim desceram a Betel. Os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e perguntaram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: sim, eu sei, mas calai-vos. Então Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim foram a Jericó. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e perguntaram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: sim, eu sei, mas calai-vos. Então Elias lhe disse: fica-te aqui, o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim ambos foram juntos. 50 homens dos filhos dos profetas foram e pararam a certa distância, em frente ao lugar em que ambos haviam parado junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e, dobrando-a, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me, o que queres que te faça? Antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Respondeu Elias: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará. Indo eles andando e falando, de repente um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Mais tarde essa expressão vai ser dita quando Eliseu parte para a eternidade e morre, né? Alguém estará dizendo isso num lamento, né? Semelhante a isso no começo do ministério de Eliseu e no final do ministério dele. E Eliseu nunca mais o viu. Tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Apanhou a capa que caíra de Elias. Na verdade, não caiu, Elias jogou. Quando ele viu o acontecimento, a capa ele lançou. A mesma capa que ele tinha colocado sobre os ombros de Eliseu,
Quando chegou, ele era filho de fazendeiro, homem rico, ele estava arando, tinham 12 juntas, ele estava com uma delas arando a terra para a plantação, e entra naquela área rural, Elias, e com a sua capa, ele tira a sua capa e coloca sobre o ombro de Elias, e diz: você sabe o que foi feito, o que eu fiz com você? Ou seja, aí Eliseu para o seu serviço e vai oferecer em sacrifício aqueles bois e usar a lenha do seu arado. Ou seja, não, ele quer dizer com isso, não tem volta. Deus me chamou. E essa mesma capa, Elias lança, como diz assim: essa é para você, Eliseu. Então, depois de olhar tanto para o céu e não ver mais nada, ele então vai ver, ali está a capa de Elias. Então tomou a capa que caíra de Elias, feriu as águas e disse: onde está agora o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, estas dividiram para um lado, outro lado, e Eliseu passou. Vendo os filhos dos profetas que estavam defronte dele em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Disseram-lhe: com teus servos há 50 homens valentes. Deixa-os ir em busca do teu Senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha arrebatado e lançado em algum monte, ou em algum vale. Respondeu Eliseu: não os envieis. Mas eles persistiram com ele a ponto de aborrecê-lo. Assim lhes disse: enviai. E enviaram 50 homens que os buscaram 3 dias, porém não o acharam. Quando voltaram para Eliseu, que havia ficado em Jericó, ele lhes disse: não vos disse que não fosseis? Os homens da cidade disseram a Eliseu: como o meu senhor vê, esta cidade é bem situada, mas as águas são más e a terra é estéril. Disse ele: trazei-me uma tigela nova e ponde nela sal. E eles a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, deitou sal nele, dizendo: assim diz o Senhor: sarei estas águas, jamais causarão morte nem esterilidade. Ficaram sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel. Indo ele pelo caminho, uns rapazinhos pequenos saíram da cidade e zombavam dele, dizendo: sobe, calvo, sobe, calvo. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles rapazinhos. E dali foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Deus nos abençoe na sua palavra. Amém? Obrigado, Senhor, pela tua palavra, uma vez mais diante de nós. Nos abençoe na compreensão dela, na compreensão da mensagem. O Senhor tem ao nosso coração nesta manhã. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Irmãos, o texto nos apresenta 3 lugares na situação em que eu quero destacar 3 tipos de pessoas. Nós temos Gilgal, temos Betel, temos Jericó citado. Haviam 2 Gilgal, 2 cidades com esse nome. Uma delas logo após o Jordão, aonde o povo de Israel acampou pela primeira vez. E havia numa região montanhosa de Efraim, lá de frente aos 2 montes de Gerizim e Ebal, lá em Samaria, um monte, naquele monte
havia uma cidade chamada Gilgal. Daí o texto diz assim, descendo ele de Gilgal. Não era o mesmo lá na planície do Jordão, onde, depois que eles entraram, ali eles acamparam pela primeira vez, quando Israel entrou na época de Josué. Então isso é apenas para um detalhe. Betel é aquele lugar onde Jacó, séculos antes, muitos séculos antes, na sua viagem indo para Padã Arã, para encontrar uma esposa, fugindo também de seu irmão Esaú, ele passa a noite ali e tem aquela visão da escada, e quando Deus fala com ele ali, e quando ele acordou, ele chamou aquele lugar de Betel e disse, Deus está aqui nesse lugar, e eu não sabia, e chamou aquele lugar, quão terrível é esse lugar, aqui é a casa de Deus. Então Betel significa casa de Deus. E Jericó era uma cidade onde as escavações arqueológicas descobriram vestígio da civilização mais antiga de todos os tempos. Ali tem vestígios da civilização mais anterior, que é a mais antiga que se possa ter notícia, através de argilas e coisas assim, nos testes arqueológicos. Então, esses são os 3 lugares. Gilgal significa afastar. Afastar, rolar, está longe. E quando eles entraram na terra prometida, eles, ao chamar aquele lugar, Gilgal significa, estamos agora, depois do Jordão, estamos afastados longe do Egito. Enquanto atravessava no deserto, alguns diziam assim, vamos voltar para o Egito. Não, agora está querendo dizer, estamos afastados disso. Agora estamos numa outra realidade. Quando chegarmos na glória celestial, irmão, o Jordão é a figura da morte. Depois disso aí, estamos afastados de todo o passado. As primeiras coisas já passaram, eis que tudo se fez novo. Betel significa casa de Deus, já expliquei isso a vocês. E Jericó significa cidade da lua. A palavra cidade da lua significa que ali os povos que ali habitaram adoravam a deuses falsos, inclusive a lua. Daí essa expressão. Também era considerada a cidade lugar de fragrância devido às suas árvores. É citado também na Bíblia que Jericó foi a primeira cidade a ser vencida numa luta, e os muros de Jericó caíram. E aqueles grandes muros eram possivelmente 2 muros à volta de Jericó. Não era só para questão de guerra, não. Era também por causa de enchentes que davam nos rios e para as águas não chegarem ali, como eles estavam no vale. E tive a oportunidade de estar naquela região ali, próximo àquele sítio arqueológico de Jericó. Uma outra Jericó foi construída e sob as penas das palavras proféticas de Josué, aquele que reconstruiu essa cidade, vai perder o seu primogênito e o mais novo, quando lançar as pedras de fundação, e depois quando terminar. Isso aconteceu realmente. E essa segunda Jericó é aquela que mais tarde, através dos tempos, nós vamos encontrar Jesus entrando em Jericó, saindo de Jericó, mas havia escombros e havia uma nova Jericó. Dito essas coisas, irmãos, eu quero dizer aos irmãos, tanto em Gilgal como Betel e Jericó, haviam escolas, vamos chamar de escola, nas comunidades de ensinos para discípulos de profetas. Quem eram esses discípulos de profetas? Não sei como está escrito na sua Bíblia, mas nas versões, algumas versões dizem discípulos dos profetas. Seriam possivelmente filhos dos profetas que Jezabel mandou matar. Seriam eles.
os filhos, mataram os teus profetas. Só eu fiquei. E o Senhor vai dizer que não era bem assim. Ele tinha reservado ainda 7.000 que não haviam dobrado o joelho diante de Baal, e os lábios que não tinham beijado a sua imagem, a sua estátua. Em Israel, então, havia, não no reino do sul, no reino do norte. E é bom que se diga, Gilgal está no reino do norte. Vamos encontrar depois Betel, Jericó, lá no reino do sul. Mas um fato que nós percebemos que essas escolas haviam pessoas piedosas que buscavam a Deus, jovens. E quando eles chegam ali, no caso em Betel, e depois em Jericó, esses alunos, vamos dizer, estudantes, seminaristas, eles têm uma revelação divina. Eles têm o mesmo conhecimento profético que Elias e Eliseu. Elias é um personagem fantástico, eu não vou me prender sobre ele aqui, porque o assunto é outro. Mas Elias, ele foi como a Moisés, onde o fogo marcou a manifestação do poder de Deus através de fogo, mediante o gesto dele, palavras dele. E temos também a questão da divisão das águas. E vamos ter Elias como aquele representante da lei dos profetas, Moisés da lei e Elias dos profetas. E ele vai estar presente lá no Monte da Transfiguração, mais tarde. Mas Deus o levou para si, a semelhança possivelmente como fez com Enoque. A partida também de Moisés ficou misteriosa. Nunca encontraram a sepultura dele. Também nunca iria encontrar o corpo de Elias. Mas um fato interessante, irmãos, foi a caminhada que eles fizeram. De Gilgal ali, naquela região de Samaria, para vocês terem uma ideia, tinha a Judeia, tinha Samaria e depois Galileia. Na época do Velho Testamento, a Galileia e Samaria era tudo reino do norte. Depois vinha a Síria. Só para vocês terem uma ideia geograficamente. Aquele tempo de Acabe era no reino do norte. O ministério de Elias foi até o final da morte de Acabe e depois também na morte do filho de Acabe, Acasias, que está aqui no começo, no primeiro capítulo. Foi um tempo difícil, em que a bruxaria trazida e Acabe, que se deixou vender, impregnou de macumbaria todo Israel. E o que Elias traz combatendo contra isso? Essas escolas profetas devem ter surgido depois daquilo que aconteceu lá no confronto com os profetas de Baal. E esses foram mortos por ordem de Elias. Levaram até um ribeiro e lá os mataram. Daí limpou a terra daqueles que estavam perseguindo os profetas, o povo de Deus. Ou seja, a justiça foi feita. Jezabel talvez não estivesse em Israel naquela época, estava talvez na casa do seu pai, lá no litoral, onde em Sidom, seu pai era rei também, ela era princesa, mas só que ela era feiticeira. E Acabe se casou com ela. Às vezes havia esses casamentos entre filhos de reis para poder ter aliança. Acabe se deixou vender e ela fazia a cabeça dele. E por causa disso, muitas coisas ruins aconteceram com Acabe e acabou que Acabe teve um final infeliz, né?
Assim é a história. Mas o que eu quero chamar a atenção, o fato de que entre Gilgal e Betel, haviam nada mais, nada menos que 93 quilômetros de distância. A gente, quando lê tudo assim, a gente vê o episódio. Mas imagine vocês. Então, quando Elias diz assim, fica aqui. Ele está querendo poupar. Deus me enviou lá. Fica aqui. Ele disse, não vou te deixar não. Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, para onde você for eu vou. E ele sabia, Deus vai tomá-lo. Eu quero ver isso. Quero ver isso. Eu quero uma bênção. Haviam outros que eram discípulos de profetas, seriam os profetas de Israel. Eliseu queria se colocar nas mãos de Deus. De Betel, lá até Jericó, mais 36 quilômetros. Jericó até o Rio Jordão, aí já não seria assim tão longe. Mas imagine vocês, quem tinha que fazer uma caminhada assim de mais de 100 quilômetros, isso durou um certo período. De Jericó até o Rio Jordão, pôde fazer naquele dia mesmo. Por isso que os discípulos dos profetas disseram, hoje, isso vai acontecer hoje. Eles sabiam. E dessas considerações, irmãos, eu tenho coisas aqui, nem tudo que eu anotei aqui, acho que há tempo para destacar, mas no episódio da leitura, temos o dos rapazinhos, segundo a tradução de alguns, na verdade não eram crianças, nem adolescentes, mas eram jovens. E esses debocharam de Eliseu, dizendo, sobe calvo, sobe calvo. Eles eram de Jericó. E um fato interessante é que lá em Jericó tinha uma escola de jovens vocacionados para servir a Deus. E tinha também o outro extremo, de filhos de Belial. Temos uma juventude hoje que se coloca nesses extremos. De que lado você fica? E quando eles disseram, sobe calvo, eles deviam ter tido informação daquilo que aconteceu com Elias. Elias era conhecido. Por que ele não retornou com Eliseu? Quem contou a história? Eliseu. Ele subiu ao céu. Não sabemos se aquele grupo de discípulos estavam lá em frente nas proximidades do Rio Jordão. Se viu do outro lado, estava o deserto. Não se sabe se eles tiveram uma visão de algo acontecendo lá, ao longe, assim, subindo ao céu. Possivelmente que não. Foi algo assim. Mas foi a experiência, quem viu foi quem estava lá, Eliseu. E Eliseu então conta. E contando na cidade, aqueles jovens ficaram sabendo. E quando eles dizem, sobe calvo, está dizendo assim, vai embora, nós não queremos você aqui. Por que você não sobe como Elias subiu? Estavam escarnecendo dele. E Elias os amaldiçoou em nome do Senhor. Eliseu. Eliseu não matou aqueles jovens. Eles foram punidos. Ali naquela região havia matas, haviam ursos por ali. Talvez aquelas ursas tivessem filhotes, não sabemos, mas o fato é que aqueles que foram amaldiçoados podem ter acontecido imediatamente ou pouco depois, não sabemos, mas aqueles jovens foram punidos, justiçados por Deus. E, na verdade, o que Eliseu fez foi rejeitar o que eles fizeram, não aceitar o que eles disseram.
os amaldiçoaram por isso. Ele foi entregando-os na mão de Deus. Em nome do Senhor, então entregou na mão de Deus. Quando um servo de Deus entrega outra pessoa na mão de Deus, de justiça, aí Deus vai fazer justiça. Diz a palavra de Deus, a mim pertence a vingança. Né? Em Romanos 12, verso 19, diz, meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, não se vingue, entregue na mão de Deus, Deus vai dar na medida certa. E a mão de Deus é pesada, e quando a justiça de Deus vem, quando a justiça de Deus vier sobre muitas pessoas aqui no nosso Brasil, a coisa vai complicar, não é? Que não só no Brasil, em todo o mundo. Então não houve crime, irmãos, mas houve a manifestação da justiça de Deus. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, os personagens, primeiros personagens que eu destaco eram esses, ímpios. Segundo, os piedosos, discípulos dos profetas. Jovens piedosos, mas que estavam aprendendo, ainda eram imaturos. Na compreensão deles, o espírito de Elias estava sobre Eliseu, o que não era verdade. O que estava sobre Eliseu era o Espírito Santo, não o espírito de Elias. Daí aquela ideia, o espírito de Elias está sobre ele e o corpo dele está jogado por aí. Vamos procurar. Então, esses são piedosos? São. Servos de Deus? Sim. Mas ainda precisam amadurecer, precisam ainda crescer no conhecimento das coisas de Deus. Eles foram para uma busca insana, perderam tempo com isso, né? Foram 50 os piedosos que dali saíram à procura. Não sabemos aquelas imediações, né? Perto de Jericó haviam montanhas, como eu já falei para vocês, ali um monte, que mais tarde foi chamado o Monte da Tentação. Tive a oportunidade de estar lá nesse monte, onde tem um mosteiro. Irmãos, uma coisa que me chama a atenção no texto é que esses piedosos que chegaram até certo ponto, eles pararam de longe para ver o que ia acontecer. Lá estava o Jordão, pararam os dois para atravessar, mas eles não prosseguiram dali. O Jordão era uma barreira. Não imaginavam o que ia acontecer. E o milagre acontece e eles ficam olhando de longe. As águas se detêm e os dois atravessam seco. Nossa, que coisa espetacular. Mais tarde eles continuam ali esperando. E o que acontece? Certo tempo, Eliseu volta e volta sozinho. E novamente as águas se seguram. E Eliseu, por isso que eles, nossa, vocês viram? E ele agora Eliseu, o Espírito está sobre ele. Irmãos, é o Espírito Santo de Deus na vida do profeta, e não. O terceiro personagem que eu quero destacar é a pessoa de Eliseu. Quando ele disse sobre ter o Espírito, porção dobrada, ele quer como herança as coisas de Deus. E porção dobrada era aquilo que era dado aos primogênitos. Sabe aquela primogenitura que Esaú, lá no tempo passado, dos patriarcas, rejeitou? E que Jacó disse, não, eu quero isso para mim. São as coisas de Deus. São os planos de Deus. Eu quero me colocar sob esses planos de Deus. Eu quero essa bênção. E Eliseu disse, não, se Deus tem algo para mim, eu quero dobrado. Eu quero ser primogênito. Haviam outros profetas. Ele disse, não, eu quero ser o primogênito. Então não era algo que ia sair como o Espiritismo prega. Não é isso. Mas era a presença de Deus na vida de Eliseu. Que tipo de pessoas nós somos? Há um mundo oposto, de oposição ao povo de Deus. Satanás os conduz
A mente deles, que é mente vazia, é oficina de Satanás. A gente acompanha os noticiários, perseguições ao povo de Deus, e tanta coisa vai se levantando contra o cristianismo, e ainda vamos ver muita coisa feia, ruim se levantando contra a igreja do Senhor. Eu fico a perguntar também, que tipo de jovens temos hoje, ou jovens ou aqueles que serão jovens amanhã? Nossas crianças, que tipo? Como aqueles rapazinhos, escarnecedores, incrédulos? Ou como aqueles discípulos dos profetas? E quem sabe, dentre nossos filhos, não haverão aqueles que serão chamados pelo Senhor para servir de uma maneira bem específica, para um ministério audacioso, que vai exigir dele muito, muito. Essa semana eu tive a satisfação de conhecer 2 jovens, que o irmão Edson também presenciou. E esses 2 jovens, o Léo e a Natália, não se conheciam, e profissionais, um da prefeitura, o outro o engenheiro que nós estamos contactando, para o serviço a ser feito ali na frente, mas ele é líder do trabalho com adolescente na igreja dele, e está envolvido num trabalho missionário evangelístico, fora da igreja. E a jovem de uma comunidade preocupada em que Deus abençoasse o serviço dela aqui, veio aqui pedir orações. E ela depois confessou para mim, eu gostaria de ter a orientação de Deus para eu evangelizar e ganhar almas. São jovens de hoje, que não são simplesmente como farinha do mesmo saco. São pessoas que vêm para fazer diferença. Se alguém que ouve o chamado de Deus para servir. Quero terminar essa mensagem, irmãos, pensando com os irmãos. E hoje Deus me deu algumas palavras que eu fiz questão de colocar aqui. Deus tem algo para fazermos. Ele nos envia a lugares ou a pessoas. Mas temos a opção de ficar aqui. Fica aqui. Nesse fica aqui há o comodismo. Conforto. Não queremos sair da nossa zona de conforto. É muito melhor ficar aqui. Não ir. Mas a bênção está no esforço. Está em obedecer, em fazer a vontade de Deus. Tão certo como vive o Senhor, não te abandonarei. Irmãos, somente os fiéis permanecem. Lembro-me de encontrar com um irmão, depois de muitos anos, quando ainda estávamos no ministério em Foz do Iguaçu. E ele estava admirado pela nossa permanência, persistência. Deus não espera outra coisa de nós. Permaneça. Lembro-me de um colega pastor, estava comentando, e dizendo para mim, nossa, você enfrentou tantas lutas no Guabirutuba e não deixou o ministério. Eu deixei. E hoje eu lamento. Deixou a igreja, por causa de problemas. Eu não preciso ficar enfrentando isso aqui. Eu não dependo da igreja. Ele deixou a igreja, deixou a obra de Deus. E depois, anos depois, estava lamentando o que fez. Nós temos que permanecer firmes. E Jesus disse, bem-aventurado aquele servo que quando o seu Senhor vier encontrar, fazendo assim. Fazendo o quê? O que Deus lhe deu para fazer. Seja fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, outra coisa é que o Rio Jordão era um obstáculo. Era um obstáculo para aqueles discípulos dos profetas, para Elias e Eliseu, não. Obstáculos desafiam a fé.
É preciso crer nas possibilidades de Deus, do Deus de Elias, em vez de se apegar a fetiches. Daí nós vemos a experiência de Eliseu. Alguns comentaristas dizem que, segundo lá os termos no original hebraico, tem aquela ideia de que Eliseu, quando voltou, se deparou com as águas, ele disse, bem, está aqui o obstáculo, as águas voltaram a circular, mas eu tenho a capa de Elias. Elias usou a capa, é o que eu vou fazer. Segundo alguns comentaristas, as águas não se dividiram quando ele tocou. Daí ele disse, onde está o Deus de Elias? Aí as águas se detiveram. Não são as capas. Não é a capa do profeta, mas é o Deus do profeta, irmãos. Não são mecanismos, não são métodos. Talvez alguns vão dizer, eu estou usando o mesmo método que deu certo para o outro. Por que não está dando certo para mim? Não são os métodos, não são as coisas. Onde está o Deus de Elias? O Deus de Elias está conosco. Jesus é Deus conosco. E ele disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Importa fazer a vontade de Deus sem medir esforços. Eliseu não mediu. Ele foi em busca da bênção até o fim. E Deus lhe agraciou. E Eliseu foi um excelente profeta. O seu ministério depende do quanto você valoriza o seu chamado. Deus te chamou. Valorize a voz de Deus. A oportunidade que Deus lhe dá. Irmãos, a obra de Deus está diante de nós. E um fato interessante é que Elias teve uma oposição muito grande. Não sabemos se houve alguns arrebatamentos antes de um lugar para outro, mas nós vamos perceber na palavra daquele mordomo do rei Acabe. Fale para o rei que eu vou me apresentar a ele, que eu quero falar com ele. Não faça isso não. Vai que o Senhor te tire daqui e te leve para outro lugar. Aquela ideia. Então por quê? Porque Acabe tinha procurado Elias em todas as nações, caçando Elias vivo ou morto. 3 anos, 6 meses sem chover. Por causa de uma palavra de Elias. Então Elias, ele era perseguido. Agora chega o ministério de Eliseu e a coisa é diferente. Eliseu vai morar dentro de Samaria. Ele vai ter um ministério diferente. E a gente vai ver como Eliseu vai agir. E como ele vai ser respeitado e acatado. E diversas coisas estarão acontecendo pela ação dele. Significa que Deus não tem que escrever a história sempre da mesma forma. Deus usa os seus servos como lhe apraz no tempo dele. Se coloque nas mãos de Deus e seja o nome do Senhor glorificado na sua vida. Amém? Amém.